Olá, amados irmãos em Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, Deus que desceu do céu aqui, estava lá na glória para vir aqui nessa lama toda e não se sujou. Isso que é o mais não se contaminou conosco, porque Ele é Deus. É impossível ter outra descrição para dizer que Ele é Deus, e Deus que fez tudo isso aqui, até o ar que a gente respira, foi Ele que fez, né? Então, amados, a gente tem que prestar atenção na palavra dele, uma palavra de Deus que fez tudo, criou tudo, e nada, um pouquinho, digo, nada melhor que ver a palavra, mas se a gente tiver um pouquinho de discernimento, a gente vai parar de ouvir homens para ouvir Deus, porque Ele se fez verbo, Ele se fez aqui a letra, né? Que naquele que crê, Ele vai escrever, Ele já disse isso, escrever as leis dele nos nossos corações, nas nossas mentes. É difícil ouvir isso aí porque liberta. Não precisa ouvir homem nenhuma autoridade magnânima para dizer, Deus falou isso para mim. Ele não falou na Bíblia, mas para mim Ele falou. Tem muitos aí. E muitos estão indo passos largos para o inferno. Mas o povo de Deus, que tem povo de Deus em todos os lugares, tá assim, será que é verdade, será que é mentira? Mas é só ler. Tu quer ver uma coisa? A ceia do Senhor, né? Muitos dizem Santa Ceia. A ceia não é santa, que é ceia, santo é o Senhor. E a ceia que nos deu foi essa, né? Você deve estar com a sua Bíblia aberta, aplicativo, até nas plataformas aí, né? 1 Coríntios 11, olha, todo mundo já sabe o que é a ceia do Senhor. Isso aí é o memorial que Jesus fez por nós, morreu por nós, sangrou por nós, e ele diz que é o cálice do Novo Testamento. Vou ler aqui uma parte, mas depois eu vou dizer o que é realmente a ceia. Lógico que vai ter um simbólico para entender que o pão, né, é a carne dele, e o vinho é o sangue, para dizer que a carne dele era para nós ter a carne arrebentada, era para o nosso sangue, vamos dizer assim, ser caído no chão e não ter como é que eu vou dizer, perdão para nós. Nós estávamos em queda livre, e Ele se fez isso, Ele se fez, deixou ser massacrado por nós. Deus pesou, imagina Deus pesando a mão em nós, não tem como, né? Então assim, ó, vamos ler aqui, ó, o 11:25, semelhante também, depois de cear, tomou-se um cálice, dizendo, esse é o cálice, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fiz isso, e todas as vezes que bebeis, em memória de mim. E de tudo aquilo que Ele fez, né, por nós. É uma coisa, é uma obra, uma missão extraordinária. Nada visto nesse mundo, em nem outro mundo. Eu asseguro pela fé em Cristo, nem outro mundo tem e teve alguma coisa parecida. Mas o que importa é onde que o maligno coloca o seu dedo. Aqui, ó, quer ver? O 27 aqui, ó. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba desse cálice. Essa parte aqui, ela é blasfemada de tal forma que, para participar da ceia do Senhor, hoje, como é que eu vou dizer, o público que está saindo desses lugares estão deixando mais ou menos, sendo mais flexíveis, porque não está tendo audiência, estão perdendo muita gente. E o que diz isso? Se você não pagou o dízimo, amados, eu já vi isso várias vezes, não frequenta as
os cultos, não atende ao chamado dos seus líderes religiosos, você não participa, você é culpado de alguma coisa, né? Se você... muitos não podiam, quem é divorciado não podia também, quem tem um novo casamento não podia também, quem tinha, olha, uma variedade de coisas, né? Tudo culpa, mas isso aí não tem nada nele. O texto aqui não diz isso, o texto aqui não está falando isso. Claro que se você matou alguém, ou no dia, ou antes, não tem nenhum arrependimento, o próprio já está condenado você. Se você está fornicando, você já está na condenação, não vai ser condenado aqui. Se você estiver, como é que eu vou dizer, adulterando também, mas o que o texto está dizendo aqui, é diferente. É algo mais, vamos dizer assim, pontual, que é o teu coração. Como é que está com o teu irmão, teu coração? Por quê? Porque se eu ler mais aqui, ó, mais embaixo, mas o que... A pergunta é o seguinte, tem que perguntar, mas o que é comer indignamente? Qual é o fundamento dessa... eu vou tirar da minha cabeça, tem essas coisas todas que eu disse aí, dessas coisas ruins que o homem faz. Mas tem uma coisa pior, que é quase negar a divindade de Cristo, é quase negar aquilo que o Cristo fez, nem aceitar aquilo que o Cristo fez, nem tomar como algo bom que Jesus fez. Porque está no texto que vamos ler aqui, você vai ver que ele fez totalmente o contrário. Porque Jesus, como diz aqui, ele deu a carne e o sangue dele. Dividiu com todos. Jesus se dividiu para todos. Deus deu o seu Filho para que todos sejam salvos. Dividiu o Filho dele para cada um. Tanto é que ele diz aqui, né? Cada um come desse pão. Ele vinha, cada um pegava um pedaço do pão, né, simbolicamente, e passava de um para um. Então, se Deus se deu para todo mundo, as pessoas têm que também fazer isso. Se eu estou com, digamos assim, com 2 quilos de arroz em casa, tem um irmão que está sem nada para comer, 1 quilo vai para ele, naturalmente. Se eu estou com, naquele tempo, né, um irmão está louco de sede, e eu estou com 2 litros de água, 1 litro de água para ele. Não precisa nem pensar diferente, ou questionar. É isso que Jesus está falando aqui, que vamos ler, porque tem que continuar lendo. Não dá para parar só aqui no Senhor do cálice que bebeu indignamente, do corpo do Senhor, que é o 29. Porque continuando lendo que a gente vai até ver o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo com isso. Vamos para o 30. Por causa disto entre vós, muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, se somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Olha a interpretação de texto, hoje em dia, o português, a língua portuguesa, né? Quase não existe interpretação de texto, mas quem é das antigas sabe o que Jesus está dizendo aqui, ó. Agora dá para dizer assim, ó, o porquê, esse portanto, dá para dizer o porquê que lá você está bebendo indignamente. Ó, portanto, meus irmãos, ó, tudo em vírgula, né? Meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Entenderam? Estou começando a entender. Aqui tem a avareza, que é algo horrível. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Indignamente, comer indignamente tem a conotação de condenação. E aqui tem a condenação.
quando a vós demais coisas ordenais, quando for ter convosco. Entenderam? Na história, até essas bíblias para pastor, explica ali embaixo. Eu não tenho aqui, mas a história diz o seguinte, que faziam a mesa do Senhor com tudo ali, tinha tudo que tinham para comer, botavam ali, né? Vinho, tinha que ter o vinho, não era suco de uva nem nada, essa história é para boi dormir, era vinho mesmo, não como esse vinho alcoólico hoje, terrível, mas o vinho que dava umas coisinhas boas na gente, alegra o coração, né? E o pão, para o simbólico levar a memória, o pão simbólico para a memória. E tinha, como era uma ceia, ceia que era comida, né? Não era só o pão ali, não era ceia, uma coisinha pequena, mas a ceia se torna uma coisa grande. E ali os irmãos, como vinham, na tua cidade, aí tem um bairro muito pobre, deve ter um bairro, um lugar muito pobre, e vinham esses irmãos de lá de longe. E os irmãos ricos que traziam peru, traziam as coisas boas, né? O peru que eu digo entre nós aqui, o cabrito bem temperado, aquele pão lindo, né? Aqueles molhos, as frutas em passas, né? Tô naquele tempo lá. Até a água, né? Pura. Aí o que acontecia? Os bonitão lá, né? Comiam as melhores partes do cabrito, deixava só o rabo, aquele toquinho, né? Vamos dizer assim, as patas. O pão comia os melhores, o vinho tomavam os melhores, a água tomavam, deixava só um pouquinho. Chegava aqueles irmãos cansadinhos, né? A família com fome e não tinha quase nada para comer. Isso é algo terrível, algo que o Senhor é para condenação, não é nem para repreensão, é condenação. Não tem nada de Cristo a pessoa que faz isso. Não pensar no teu irmão que está lá no fundão, lá, que vai levar 1 hora caminhando, e de repente podia até buscar e trazer, vem lá com a família dele, com necessidade. Pô, pelo menos aqui, olha, comam e levam para casa. Essa é a mensagem do Senhor. Não é porque tu não pagou não sei o quê, que tu está de mal com não sei o quê, que tu não concorda, discorda, ou alguma coisa que eles inventam aí. O texto, o contexto do texto, se você ler, continuar lendo, do 28 para baixo aqui, até chegar ao 34, você vai saber o que condenação é essa aí. Porque se você tem que saber o que Jesus quer. Ah, eu fiz um grande pecado. Ah, meu Deus, estou arrependido, não posso comer então, puxa vida. O arrependimento é bom, mas o discernimento é melhor, que te faz a purificação do teu arrependimento. Porque diz assim, ó, se nos julgar nós mesmos, que julgamento é esse? O julgamento tem que ser alguém refinado para te julgar, com todo conhecimento. Que quando Jesus te julga, você realmente está sendo julgado. Então, quando essa questão aqui do comer a ceia do Senhor indignamente, você tem que pensar o seguinte: essa ceia é realmente do Senhor? Porque só tem o pão e o vinho ali, é nada mais que uma religião que alguém criou. Agora, se é uma ceia do Senhor, é a comunidade, porque a igreja é comunidade, como tinha Efésios, né? Todas essas cartas que Paulo mandou aqui, as igrejas, né? Todas essas igrejas que falam de igreja, são comunidades. E muitos pobres, muita gente que o próprio os grandões do judaísmo lá, me esqueci o nome, vinham e limpavam tudo. Os romanos também apertavam os cristãos. Então tinha uns que tinha mais abastado, tinha grana, eles dividiam
com aquele que não tinha. Isso que é a mensagem de Cristo. Agora, essa ceia que só tu come um pouquinho de pão, qual é o fundamento? Morreu na casca, morreu aqui, ó. Morreu só no cálice e o pão. Tem mais coisa aqui na ceia do Senhor. Como eu disse, assim, ó, indo lá para outro tempo, como eu disse, como tem o carneiro, o cabrito, tinha até aves, molhos, frutas secas, né? Ficava mais tempo, durava mais tempo a fruta. E deixavam só os caroços para os coitadinhos que vinham. Então, se tu tá com fome, come em casa. Você que tem condições, né? Digamos aqui, o texto está dizendo, come em casa. Teus filhos vão para a ceia do Senhor, vão levar um monte de coisa lá para todo mundo comer. Até tu vai lá dar uma beliscadinha para interagir, come um pouquinho ali daqui, um pouquinho dali, para dizer, coisa boa. Mas pensa naqueles que vêm. Ou esperem todo mundo para começar a comer, que é o mais ideal. Essa é a ceia do Senhor. Isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Por quê? Porque não tem sentido se não for isso nesse texto aqui. Esse texto aqui é suprimido do 30, 31, 32, 33, 34, é suprimido, porque não vai condizer com o que estão fazendo aí, que param aqui no 25. Parece que só vem até o 25. É proibido ler o 26 para baixo. Que daí sim você vai entender o que o Senhor quer. Mas daí, como a igreja ela é partidária, cada um por si, Deus por todos, né? Isso aí é coisa dos homens, né? E cada um cuida de si, e cada um vai pegar a sua bênção. Você vem aqui para pegar a sua bênção, né? Tu não vai lá para confraternizar, tu não vai conhecer o irmão, saber quais são os irmãos que estão na igreja, ter interesse pelas almas que estão lá. Mas nesse tempo aqui é o que o apóstolo Paulo está falando. Quando você come e deixa outro com fome, você está condenado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo aqui. Que quando se juntam para fazer a ceia, chegam os primeiros e os que tem na mesa de mais bonito vão comendo, deixam o resto para os outros. Isso é condenação. É condenação. É comer indignamente, é condenação. Comer indignamente, do 27, a resposta está aqui no 34. Vocês se juntam para se condenar. Vocês se juntam para se condenar. Essa mensagem, né, que eu te digo, tem mais coisa para dizer, mas eu estou quase em 20 minutos aqui, que Jesus Cristo diz, gente, vamos fazer o que Jesus Cristo quer. O que ele diz, vão fazer. Não tenta emendar texto aqui com a sua vida, com a vida de igrejas. Ou, como diz o texto, é só condenação. Quer ser condenado? Continue nessas igrejas, nesses lugares que param aqui no 25. Que o 26 não interessa. O que realmente Jesus Cristo está dizendo aqui, o que ele quer mesmo, para que não seja um negócio automático religioso. Vão lá, como um pão, como um vinho, nem sabem o que estão fazendo. Então, meus amados, é o que eu deixo para você nesse vídeo. Pode ser complicado? Pode ser, porque a religião cega, tampa, castra, não deixa a pessoa pensar. É assim. Por isso que Jesus Cristo morreu, quem matou ele foi os religiosos. Roma nem estava aí para Jesus Cristo. Mas os religiosos do templo se enfureceram com ele que está trazendo a verdade. E a verdade é a libertação de tudo. E é isso que aconteceu. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus soberano de tudo. Sou grato por ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.